Bom, turma, bom dia. Eu coloquei uns vídeos para vocês aqui que vocês vão entender melhor sobre os fixadores. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre atração. Atração, gente, tem essa imagem aqui, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ter uma noção melhor de tração. O que vem a ser uma atração transesquelética? Então, tração transesquelética, o nome já diz. Trans, dentro, né? Dentro da estrutura óssea. Então, quando o paciente tem uma fratura no qual o médico quer deixar alinhado para fazer a cirurgia, antes de fazer a cirurgia, porque de repente é uma fratura que precisa ali ficar alinhada para fazer uma consolidação óssea, antes da cirurgia, de colocar placa ou colocar fixador externo, ele vai colocar essa tração. Então, a tração, gente, ele é fixado, tá vendo aqui? Ele é fixado dentro do osso, tem esta haste com uma corda que passa numa roldana aqui nessa férula e um peso aqui. Geralmente, esse peso é peso de academia. Então, os hospitais de grande porte vai colocar os pesos de academia. Esses hospitais públicos vão colocar soro fisiológico, né? Vão colocar aqueles frascos de soro fisiológico. Então, o paciente que precisa deixar o osso alinhado até fazer a cirurgia para colocar um fixador ou colocar uma placa, uma haste, né? Na fratura, o médico às vezes coloca essa tração. Quais os objetivos? Assistência adequada ao paciente, promover conforto e dor e evitar surgimento de lesão ali naquela região, tá? Que foi fraturada. Cuidados de enfermagem. Sempre atentar à questão de arrumação do leito, para evitar que esse paciente fique no leito com várias dobras no lençol para evitar lesão por pressão. Verificar se o aparelho de tração, se as cordas estão ok. Verificar se os pesos estão longe do chão, porque eles não podem apoiar no chão, senão você tira a tração. Avaliar a inserção do pino, onde está o pino na pele do paciente a cada 6 a 8 horas. Promover analgesia, o paciente tem muita dor. Então, a cada plantão, aplicar a escala de dor. Geralmente, as medicações para dor desse paciente são várias medicações associadas. Dipirona, tramal e o dimorf. A gente vai ter que deixar esse paciente com o limiar de dor o mínimo possível, tá? Avaliar os pontos de compressão para ver se não está com o início de uma LPP. Então, geralmente, os cotovelos e o calcâneo, porque ele fica mais em DDH. Manter alinhamento do corpo, manter a tração contínua e não pode tirar de jeito nenhum. Então, o paciente tem que estar com a tração, só vai tirar se o médico autorizar. Inspecionar no momento do banho, se está tudo ok, e secar bem esse paciente, porque ele vai ficar imobilizado, tá? E realizar o curativo na inserção onde está o pino. Vocês vão utilizar somente soro fisiológico, secar a região onde está o pino com luva estéril e enfaixar conforme está ali, ó, a foto. Super simples, tá? A gente sempre vai observar também se os dedos estão cianóticos ou não. Se está cianótico, provavelmente deve estar garroteando ou por conta dessa fixação não está irrigando. Então a gente tem que avisar o médico para ele ver se ele tira essa tração ou se vai dar anticoagulantes para esse paciente, tá bom? Fixadores são aparelhos utilizados da parte externa do corpo, geralmente braços, antebraços, coxas e perna, que são esses fixadores aqui.
Esses fixadores geralmente é utilizado em fraturas expostas ou fraturas grandes dentro do paciente, né? Seja ele perna, braço, enfim. Esses fixadores, eles podem ficar de 6 a 1 ano, o que vai determinar o tempo. Se existe material para retirada desse fixador, a idade do paciente para manter esse fixador, se realmente consolidou esse osso. Então, para isso, a gente precisa realizar raio-x. Então, o médico pede raio-x praticamente todos os dias, exceto pacientes que não podem estar expostos à radiação. Então, ele dá um espaçamento aí de dias para fazer esse raio-x. Então, se é um paciente que tem algum problema, ele vai pedir a cada 2, 3 dias. Esse paciente pode ir embora de alta com esse fixador. Então, o médico foi lá, introduziu o fixador para fixar essa fratura. E aí, esse paciente vai ficar 6 meses, a priori, né? É uma dedução do médico, pela avaliação dele. Ele vai ficar uns 6 meses com esse fixador. E uma vez por semana, 2 vezes por semana, ele vai no hospital tirar um raio-x para ver como é que tá. E aí esse paciente ele recebe alta, tá? Ele vai para casa, ele tem toda a orientação de como cuidar disso em casa, e aí ele vai ser orientado quanto à movimentação, sobre os curativos e deambulação. Então, provavelmente eles vão orientar a usar muleta ou a cadeira de roda de banho, né, para tomar o banho, porque esse paciente não pode jogar carga neste membro que foi realizada a fixação. Então, a indicação é das fraturas de membros superiores e inferiores, né? Geralmente fraturas grandes ou fraturas expostas. Paciente que tem fratura exposta, ele sempre vai colocar esse fixador, tá? O material, ele é um alumínio, um aço inoxidável, então é muito difícil, raro ter algum tipo de reação alérgica, tá? E aqui tem um fixador chamado Lizarov. Ele é tipo, ele é em forma de rodas, tá vendo? E ele tem alguns fios. Então, quando o paciente tem esmagamento de osso, e tem um espaço ósseo que precisa ser restaurado, né? Então, existem células que vão fazer esse restauramento ósseo, então os fibroblastos, né? Então, várias células vão fazer essa regeneração óssea. Então, geralmente eles colocam Ilizarov, tá? Que é isso aqui. E aí, essas cordinhas, no final delas tem como é que fala? Tipo parafusos mesmo, né? Onde você vai apertando. E aí, dentro, se vocês pesquisarem vídeos, o médico pode ir apertando conforme ele vai visualizando aí o raio-x de como é que tá a questão da consolidação óssea, regeneração óssea, tá? Então, os fixadores são bastante utilizados dentro do hospital, falando de ortopedia. Os cuidados são sempre os mesmos, curativos da inserção onde estão os pinos, os parafusos, olhar e observar as cianoses, né, de extremidades. Então, se for no braço, olhar as extremidades dos dedos, se forem membros inferiores, extremidades dos pés. Então, o paciente não pode jogar carga nesse membro. Então, se é o braço, ele não pode movimentar e carregar peso nesse braço. E se for membros inferiores, ele não pode apoiar, tá? Eu vou abrir um plantão de dúvida para vocês. Eu acho que o vídeo também explica bastante coisa. E aí vocês tirem as dúvidas comigo, tá bom?